Você pode abrir em Filipenses 4, 6. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paz. Filipenses 4, 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu milagre. Fala conosco nessa noite. Perdoa os nossos pecados, que o nosso coração, a nossa mente estejam totalmente voltados a Ti, Jesus, para que tudo o que for falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória e que possa haver transformação de vida em cada coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, nós temos esse texto base de Filipenses. E algo que é interessante dizer é que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Então, ele estava falando sobre uma temática de paz, estando em uma situação que não era favorável. Ele não estava num momento de tranquilidade, ele estava num momento de aflição. Então, não é nada coerente você falar sobre paz estando vivendo um momento difícil. Nessa parte aqui, o que acontece? A nossa tendência é acreditar que a paz vem depois de respostas. Então, o que ele está falando? No começo do texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E ele não está falando para pessoas que estavam vivendo uma vida tranquila. Ele estava falando para pessoas que tinham uma vida turbulenta e ele estava numa situação que não era favorável. O que acontece? Muitas vezes, nós queremos o entendimento das coisas. Nós esperamos que Deus prometa para nós que tudo seja claro, que nós possamos entender a situação que nós estamos vivendo naquele momento. Cada um aqui está vivendo uma fase de vida diferente, às vezes boa e às vezes não tão boa assim. E quando a gente está num momento não tão bom, nós queremos entender por que eu estou passando por isso, o que está acontecendo, por que Deus está permitindo viver isso. Só que aqui ele não está prometendo que ele vai entender o que está acontecendo. Ele está prometendo paz. Então, isso já confronta as expectativas do nosso coração. Nós queremos entender as coisas e ele está prometendo que nós vamos ter paz e não entendimento sobre as situações. Muitas vezes a gente pensa, se Deus me mostrasse quando essa luta vai acabar, ou o que vai acontecer nos próximos dias, ou se vai dar tudo certo no que eu tenho planejado, eu teria paz. A gente quer que Deus entregue muitas vezes um mapa da nossa vida. Vai acontecer isso, isso, isso. Você pode seguir por aqui, vai dar tudo certo. Se você seguir por aqui, não vai. Então, segue por aqui que vai dar certo. Só que não é bem assim que acontece. Na verdade, Deus faz, muitas vezes, muito pelo contrário. Ele não entrega um mapa, ele entrega a sua presença. Ele nos entrega a presença de Deus para que nós possamos caminhar ao lado dele todos os dias da nossa vida. Essa explicação ela não chega, ela chega com a presença de Deus. Só que o desejo que nós temos do controle, ele não é
de agora, ele é algo antigo e é algo humano. Isso nós vemos desde o início, lá em Gênesis 3, 5, a gente vê que o pecado original foi uma tentativa de ocupar o lugar de Deus. Ou seja, quando a serpente fala com Adão, ela está oferecendo o quê? Ela está oferecendo uma autonomia, não apenas o fruto, e sim uma liberdade. Se você comer esse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, você vai ter o controle sobre a sua vida. Você vai saber quais coisas são boas, quais coisas são ruins. E é isso que o ser humano quer desde o início. Ele quer ter o controle sobre as coisas. Então, aqui, o pecado, ele teve essa relação com a autonomia, e o homem deixou de confiar na bondade de Deus porque desejou ocupar o lugar de Deus. Por quê? Quando nós queremos ter o controle de tudo, ou saber tudo o que vai acontecer, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus, porque nós queremos entender, compreender o que vai acontecer. Hoje em dia, nós temos muitas formas de controlar a nossa vida. Nós temos uma agenda, nós temos a previsão do tempo, que diz como é que vai estar a temperatura nos próximos 10, 15 dias. Nós temos diversas previsões do que vai acontecer no mundo em geral. Mas algo que nós não temos é o controle do que vai acontecer na nossa vida amanhã. Nós não sabemos se nós vamos acordar vivos, se nós vamos acordar com saúde, se vai acontecer alguma coisa no trabalho, se vai acontecer alguma coisa na nossa casa, ou no caminho para o trabalho, ou chegando do trabalho. Nós não temos como prever. E a nossa geração é uma geração com esse excesso de informações. Então, tendo todas essas informações, o controle sobre todas essas coisas, nós temos uma falsa impressão de que nós temos controle sobre a nossa vida. Só que esse excesso de informação, ele não produz paz. Muito pelo contrário, porque a nossa geração é a maior prova de que o excesso de informações tem nos deixado ansiosos. O problema do excesso de informação é que o controle, ele é um péssimo Deus. Porque ele sempre vai exigir mais. Se hoje você consegue controlar as suas finanças, você não consegue controlar a sua saúde. Se você consegue controlar a sua saúde, para quem tem filhos ou vai ter filhos, você não vai ter o controle sobre cada passo que seu filho vai dar. Você não sabe se ele vai fazer o que você pediu, você não sabe se ele vai seguir nos caminhos que você ensinou. Tudo que a gente controla sempre é como se tivesse vários pratinhos, e agora eu estou controlando esse pratinho, mas algum outro vai cair. A gente não consegue. Por quê? Porque a vida inteira vai nos lembrar do quanto nós somos limitados. Nós não conseguimos controlar tudo à nossa volta e tudo que gira em torno da nossa própria vida. Por quê? Deus, ele não divide o seu trono e nunca vai dividir, porque ele é soberano e só ele consegue controlar todos esses pratinhos. Só ele consegue suportar o peso de governar todas as coisas. Nós não conseguimos, nós não temos esse poder de controlar todas as coisas. E por quê? Porque nós não suportamos esse peso, porque é algo muito grande para nós, como seres humanos limitados. E, acima de tudo, Deus não quer que nós controlemos tudo. Quando a gente tenta controlar toda a nossa vida, geralmente a gente adoece. E um desses sintomas é a ansiedade, que é muito frequente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente tem visto pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com síndromes realmente da mente. Por quê? Nós estamos muito bem, nós somos saudáveis, nós comemos bem, nós vamos à academia, nós treinamos, nós temos uma qualidade de vida boa, muitas vezes nós ganhamos muito bem, porém, o excesso de informação tem afetado diretamente a nossa mente. E quando Filipenses 4 começa, ele não fala primeiro de paz,
Ele começa falando sobre a entrega. Sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Então, antes de Deus guardar o nosso coração, Ele nos convida a tirar das nossas mãos tudo que não era para estar. Então, quando nós entregamos em oração tudo o que nós temos, é um ato de rendição. Nós estamos orando de verdade, confessando: Deus, eu não consigo controlar isso, mas o Senhor consegue. Então, Ele primeiro convida a entregar, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. E depois Ele fala sobre a paz. A raiz da ansiedade, frequentemente, é uma dificuldade de confiar. Nós ficamos ansiosos porque nós não confiamos de que Deus está cuidando das nossas vidas. E talvez a pergunta mais importante que nós vamos discutir nessa noite, talvez não seja com o que você está ansioso, mas sim qual área da sua vida está tentando ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Porque se você realmente confia 100%, você entrega. E se você não está confiando, você não está entregando. Alguma coisa você não está entregando a Deus. Outro ponto muito importante é que o futuro, ele não nos pertence. E isso é uma questão de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Lá em Tiago 4, do 13 ao 15, ele fala assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aqui você pode perceber que ele não está condenando o planejamento. O planejamento não é algo errado, mas ele está condenando a independência. Quando ele diz, se o Senhor quiser, é uma postura, é algo proposital, algo intencional, e não apenas uma expressão. Porque o problema não é a gente planejar, a gente definir os nossos dias, de como a gente imagina que vai ser bom. O problema é a gente viver como se o futuro estivesse completamente nas nossas mãos. E que tudo o que a gente decide vai acontecer. Depois, em Mateus 6, Deus nos chama a viver um dia de cada vez. É uma parte do Sermão do Monte que ele diz: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, muitas vezes, nessa orientação, a gente entende que ele está dizendo para a gente não ficar preocupado. Não é para ficar preocupado, tal. Mas aqui ele está falando algo muito mais profundo, que é sobre a graça diária. A graça que Deus entrega para nós, para cada dia. Não existe uma graça antecipada. Não existe uma graça que eu vou receber hoje para enfrentar os dias de amanhã, ou depois, ou daqui a uma semana. Não, para cada dia basta o seu mal. Então, cada dia tem a sua graça para aquele dia específico. Um exemplo muito claro sobre isso é o maná no deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus enviava o maná todos os dias, para cada dia. E quando eles tentavam estocar mais do que o necessário para aquele dia, o que acontecia? O maná estragava. Por quê? Porque Deus estava querendo ensinar uma lição para o povo, de que cada dia basta o seu mal. Não, você não precisa estocar para amanhã. Você tem que viver o hoje. Você tem que ter o maná para hoje. Amanhã é outro dia. Aqui, Deus queria ensinar a dependência para o povo. E, tendo essa provisão diária de Deus,
de uma certa forma, o povo era obrigado a confiar, porque ele precisava confiar que no dia seguinte Deus seria novamente fiel. Ele não estava, Deus não estava apenas alimentando os corpos daquelas pessoas que estavam lá. Ele estava trabalhando no coração deles. Então, muitas vezes a gente quer que Deus nos entregue as respostas para os próximos anos, quer saber o futuro. Isso é totalmente controlador da nossa parte. Mas, enquanto isso, Deus quer que a gente apenas confie mais um dia nele. E existe uma pergunta bem interessante que eu até estava refletindo sobre isso, porque imagina se a gente soubesse tudo o que vai acontecer dentro dos próximos 2 anos. Você ia saber se a pessoa que você ama vai morrer, você ia saber se você talvez teria uma doença, uma demissão, um plano frustrado. Como nós viveríamos se a gente soubesse tudo o que vai acontecer? Não seria muito pior, porque a gente saberia sobre as nossas perdas, sobre as nossas decepções, sobre enfermidade, sobre dificuldades que você iria enfrentar. Isso, com certeza, deixaria o nosso coração muito mais ansioso. Isso talvez não produziria a paz que a gente esperava, mas sim aumentaria ainda mais a nossa angústia, porque a gente não viveria pensando no hoje, a gente viveria pensando, daqui 2 semanas eu vou sofrer um acidente, daqui 3 semanas uma pessoa que eu amo muito vai ficar doente. Enfim, a gente não viveria o hoje na sua plenitude. Nós viveríamos o tempo todo angustiados com as coisas que aconteceriam. Então, Deus, em sua sabedoria, Ele revela para nós só o que nós precisamos saber, apenas o próximo passo. Quando a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés, não diz que ela é um holofote que ilumina muitos quilômetros à frente. A lâmpada, ela tem um limite. Então, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela não ilumina a estrada inteira, ela ilumina o próximo passo. Então, geralmente Deus não revela o próximo passo, mas não toda a caminhada, porque, por exemplo, Abraão, ele não entregou um mapa para Abraão do que iria acontecer. Ele só disse para Abraão sair da terra dele. Então, em Hebreus 11:8, ele destaca esse detalhe, onde ele afirma que Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Isso significa que a fé de Abraão não estava baseada somente na clareza do destino, para onde ele iria, e sim no Deus em quem ele cria. Ele confiava que Deus era bom o suficiente para obedecê-lo, sabendo que o melhor aconteceria, mesmo não sabendo o que aconteceria. Então, muitas vezes, a gente está pedindo para Deus nos revelar o futuro, e Ele só quer formar em nós uma confiança, independente do que vai acontecer no futuro. Essa fé, ela só existe quando nós não temos a visão sobre tudo. Por quê? Porque se nós sabemos o que vai acontecer, se as situações são visíveis, ela não é fé. São evidências, são provas de que aquilo vai acontecer. Então, a fé não está sendo desenvolvida porque você sabe o futuro. Então, é óbvio que você vai confiar, porque você sabe o que vai acontecer. E a fé só é desenvolvida quando nós não sabemos o que vai acontecer. E Deus, de certa forma, esconde o futuro porque Ele deseja que a nossa segurança esteja completamente nele e não nas circunstâncias de que nós vivemos. Esse desconhecimento do futuro mostra que nós somos criaturas totalmente dependentes do Criador.
Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Então, Ele tem o controle de tudo. Essa é a ordem correta. Ele saber o que vai acontecer e nós confiarmos em Deus. E algo muito interessante é que o preço da paz, que é a temática dessa noite, é que nós precisamos abrir mão de entender as coisas. Nós precisamos abrir mão de saber o que vai acontecer para ter a paz que excede todo entendimento. Porque, como eu falei no começo, em Filipenses, ele está prometendo paz e não explicações. E quando ele fala sobre essa palavra que excede todo o entendimento, significa que é algo que vai além da lógica humana. Por quê? No texto original, essa questão de exceder significa que é algo que nós não conseguimos compreender humanamente. Por quê? Porque se pela lógica nós conseguimos entender, Deus não está sendo Deus. Deus é Deus quando nós não entendemos os seus passos, os seus caminhos, porque Ele vai muito além, Ele excede o nosso entendimento. Então, mesmo quando nós temos perguntas que permanecem sem respostas, nós temos paz. Nós temos paz porque nós confiamos que Deus é soberano e que Ele tem o melhor para a nossa vida. Muitas vezes a gente quer fazer o caminho inverso. Nós queremos as respostas para confiar em Deus e acreditar que nós podemos descansar nele, sabendo do que vai acontecer. Então, a gente pensa, quando eu descobri por que Deus me fez passar por essa situação, eu vou confiar em Deus. Ou então, quando eu souber que essa luta que eu estou vivendo vai acabar, eu vou conseguir confiar em Deus, eu vou ter paz. Só que Deus, Ele responde de uma maneira completamente diferente. Ele, muitas vezes, não explica. Ele simplesmente nos sustenta. Ele não revela os detalhes do que nós vamos viver, mas Ele permanece ao nosso lado em todo o tempo. E isso é algo muito frustrante para quem quer ter todas as respostas, para nós que somos totalmente controladores, que planejamos toda a nossa vida, o dia de amanhã, a próxima semana, os próximos 15 dias, que temos a nossa vida toda cronometrada. Isso é completamente frustrante, porque nós queremos respostas o tempo todo. E nós fomos educados a o tempo todo resolver problemas. Então, quando algo acontece, a nossa primeira reação é perguntar por que isso está acontecendo? Ou como isso foi acontecer? Porque nós queremos resolver os problemas. Nós queremos ligar todos os pontos. Aconteceu isso por causa disso, disso e disso. Nós queremos encontrar respostas o tempo todo. E encontrar sentido para tudo. Encaixar cada acontecimento dentro da nossa lógica humana. Só que Deus não cabe na nossa lógica. Porque se Ele coubesse, Ele deixaria de ser Deus. Em Isaías 55, é dito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não está dizendo que Ele age de uma forma confusa. Na verdade, Ele está mostrando que a perspectiva dEle é muito além da nossa. A gente enxerga um capítulo, Ele enxerga a história toda. Nós enxergamos a fase que nós estamos vivendo. Ele enxerga início, meio e fim. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer daqui 30 dias, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 15 anos. Então, um dos grandes exemplos disso é a história de Jó. Porque Jó recebeu a presença de Deus antes de ter as respostas.
o que acontece? Nos quase 40 capítulos de Jó, os amigos dele ficam o tempo todo tentando entender por que ele está vivendo aquele período de sofrimento. O tempo todo procurando uma teoria, tentando encontrar um porquê, um como, por que ele está vivendo aquilo, sendo que ele era uma pessoa tão boa e tão correta perante a Deus. Só que eu acredito que se a gente estivesse no lugar de Jó, nós iríamos querer que Deus falasse, eu deixei tudo isso acontecer, mas eu sabia que desde o início você ia permanecer fiel e por isso que eu permiti. Então, eu sabia o começo, meio e fim, eu sabia que você ia permanecer fiel, então eu deixei tudo isso acontecer porque eu sabia o final da história. Só que Deus não faz isso. Em vez de Deus explicar por que tudo aquilo aconteceu, ele começa a fazer perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Quem faz nascer a alva? Quem alimenta os animais do campo? Então, à primeira vista, parece que Deus está mudando a rota da conversa, mudando de assunto, mas é muito pelo contrário. Na verdade, ele está mostrando para Jó quem é Deus e que Deus não precisa de explicações. Então, ele está respondendo da maneira mais profunda possível. Na essência, ele está dizendo, Jó, tu não precisa entender tudo que está acontecendo. Tu precisa confiar em mim, confiar em quem entende tudo o que está acontecendo. E essa é uma lição muito difícil para nós. Confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos as situações. Porque a gente quer que a nossa paz dependa o tempo todo das respostas. Só que, se a gente for bem sincero, quantas vezes a gente teve respostas sobre perguntas que nós tínhamos e, ainda assim, nós não tivemos paz, mesmo sabendo o que nós queríamos saber? O preço da paz é renunciar ao controle. Então, é interessante porque quando Paulo fala sobre isso, ele usa uma imagem um pouco militar, porque ele diz, essa paz guardará o coração e a mente. Então, a palavra usada, ela é empregada para, por exemplo, uma cidade e ela tem um exército ao redor guardando a cidade. Então, é nesse sentido. A cidade é a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos, sentimentos, e a paz de Deus são os soldados ao redor. Então, o tempo todo, a cidade vai tentar ser invadida. O tempo todo vai ter pessoas ao redor tentando entrar. Só que o que ele quer dizer? Que mesmo que o medo continue batendo a porta, mesmo que a ansiedade continue tentando invadir os nossos corações, mesmo que as dúvidas não desapareçam, ainda assim, a paz de Deus, que são os soldadinhos, eles continuam montando guarda ao redor do nosso coração e da nossa mente, para que nós não sejamos atingidos por esses sentimentos, essas emoções. E a gente pode perceber que Paulo, ele não promete que a gente não vai ser tentado, que não vão ocorrer ataques, mas ele promete proteção. Proteção durante esses ataques. Então, tem uma grande diferença. Muitas vezes a gente imagina que uma pessoa que tem a paz de Deus, que ela não se sente aflita, ou que ela não é tentada, ou que a dúvida não vem, ou que os sentimentos ruins não vêm. Mas, na verdade, não. Ela tem tudo isso, porque ela é um ser humano normal, como todos nós. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. A paz não significa que não haverão tempestades, mas que a tempestade que está acontecendo não vai governar o nosso interior.
E isso tudo nos leva à principal conclusão, que existe um preço para experimentar dessa paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela não vem de boas obras, ela não vem se você está servindo no ministério, ela não vem só porque você está tendo uma vida de devocional, de oração, de jejum. Essa paz vem quando você entrega o controle de tudo. Quando você entrega a necessidade de controlar cada passo da sua vida. Enquanto a gente insiste, nós não vamos descansar por completo. Enquanto nós não entregamos tudo, nós não vamos descansar por completo. Nós não teremos essa paz. Nós pagaremos esse preço e não teremos essa paz. E nós vamos continuar presos à ansiedade, a uma depressão, a sentimentos ruins, a não viver a nossa vida em plenitude, porque nós não estamos entregando tudo. Essa paz, ela começa exatamente onde termina a nossa exigência por ter explicações de tudo. Por que aconteceu isso? Por que isso não deu certo? Por que isso aqui deu certo, mas atrasou? Por que não foi exatamente como eu imaginava? Enquanto nós ficarmos presos nas nossas vontades e em tudo que nós queremos controlar, a gente não vai ter paz. Um exemplo disso é Jesus no Getsemane. Ele ele orou a Deus, fazendo um pedindo para que Deus afastasse dele aquela situação. Ele abriu seu coração diante do seu Pai, mas a oração não termina só no pedido. A oração diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, esse foi o ponto em que a ansiedade, ela deu lugar à confiança. Mesmo que não aconteça o que eu quero, eu confio que isso é o melhor para mim. E muitas vezes nós somos extremistas e vamos do extremo. Ou eu controlo tudo na minha vida e tudo depende de mim, ou eu vou para um lugar onde não preciso fazer nada porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Só que essa confiança, ela não é um sinal de passividade. Essa fé bíblica, ela não produz pessoas acomodadas. Ela produz pessoas obedientes. Então, o que acontece? Se você confia, você também precisa se movimentar. Você não pode se acomodar. Você precisa seguir na sua vida, planejando, vivendo, tendo esperança de dias melhores, acreditando que não é só cruzar os braços, que tudo vai acontecer como Deus quer. Não, você precisa fazer a sua parte. Só que existe uma diferença entre essa questão de ter responsabilidade sobre a sua vida e sobre as coisas que Deus entregou para você e o controle. Será que você está sendo responsável ou você está sendo apenas controlador? Eu preciso saber se isso vai acontecer dessa forma, porque se não acontecer, eu tenho que ter um plano B, e se o plano B não der certo, eu tenho um plano C, porque não. Deus quer que a gente não cruze os braços, que a gente seja responsável sobre o que a gente assumiu como responsabilidade, mas que a gente não seja controlador. Porque a nossa responsabilidade em tudo isso é obedecer. E o resultado das coisas, ele pertence totalmente a Deus. Então, nós trabalhamos, nós confiamos em Deus, nós fazemos as coisas e é Deus que dá o crescimento. É Deus que faz acontecer, não somos nós. Porque é Deus que trabalha enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos. Em Provérbios 16:9, diz: o coração do homem
traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode observar que o texto não diz para o homem não fazer planos. Não, ele incentiva, ele diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas é que o Senhor dirige os passos, é o Senhor que define o destino final das coisas. Ele condena completamente essa independência, esse fato de querermos viver da nossa forma, do que nós achamos melhor para nós mesmos. E o problema começa quando a gente transforma esses nossos planos em exigências a Deus. Nós acreditamos que Deus tem a obrigação de realizar tudo que a gente planeja, exatamente como nós queremos. Isso é um problema. O planejamento ele é bíblico, mas depender desses planos não é. Então, Deus ele vai nos guiando enquanto nós estamos em movimento. Noé, Josué, Pedro, Paulo, todos eles obedeceram antes de compreender tudo o que tinha para acontecer. E dentro de tudo isso, nós também precisamos entender que muitas vezes as portas fechadas, elas também são direção de Deus. Não é só quando dá certo que é a vontade de Deus. A gente tem, às vezes, um receio em acreditar que, se isso aqui não deu certo, é porque Deus não estava nisso. Não. Às vezes não deu certo justamente porque Deus estava ali e Ele não queria que fosse dessa forma. Então, mesmo quando as coisas não acontecem como nós esperamos, ainda assim existe a soberania de Deus. Nós precisamos aprender a planejar as coisas com as mãos abertas e não com as mãos fechadas, não segurando tudo aqui como se qualquer coisa que acontecesse saísse do nosso controle e tudo desabasse. Não, nós planejamos com as mãos abertas, porque se Deus quiser tirar de nós, está tudo bem, porque nós confiamos que Ele é soberano sobre a nossa vida. E já caminhando para o final, nós podemos refletir sobre o que Deus está pedindo para nós, o que Ele está pedindo que você entregue, porque existe uma diferença muito grande entre acreditar na soberania de Deus e de viver nessa soberania. Porque quando tudo está sob o nosso controle, é muito fácil confiar. É muito fácil dizer que Deus é soberano sobre a minha vida, porque tudo está acontecendo exatamente como eu quero. O meu trabalho, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, o meu ministério, tudo está caminhando perfeitamente como eu quero. Então, eu confio. Mas e quando tudo sai do controle? Será que você continua confiando na soberania de Deus? Ou você não tem mais a paz que excede todo entendimento? Descansar, novamente, exige que a gente abra mão do controle das nossas vidas. E um exemplo disso é quando uma criança pequena está caminhando com seu pai ou com a sua mãe e ela precisa atravessar uma rua, ela está confiando. E ela não está confiando porque ela sabe que ela pode atravessar, que não está vindo carro, ou porque ela está vendo que não está vindo carro. Não, a criança nem tem entendimento sobre isso. Ela está confiando no pai dela ou na mãe dela, que ela está segurando a mão, tipo, aqui eu estou seguro, posso atravessar a rua tranquilamente, porque eu sei que tem alguém cuidando de mim. E é exatamente isso. A criança atravessa a rua porque ela confia no pai dela ou na mãe dela, não pelo conhecimento que ela tem. Então, isso acontece com a gente. Nós queremos mapas. Enquanto isso, Deus está oferecendo a sua mão para que a gente segure e atravesse a rua, sem entender o que vai acontecer daqui 2, 3 semanas. E por isso que Pedro diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque a ansiedade e a confiança não conseguem ocupar o mesmo espaço.
Então, se você está ansioso, você não está confiando. E se você confia, você não terá o sentimento de ansiedade ou de aflição sem paz. Então, o meu convite hoje é para que você reflita qual é a área da sua vida que você ainda não entregou. Será que é o seu financeiro? Será que é um relacionamento? Será que é uma decisão profissional? Será que é questão familiar? O que você não está entregando a Deus que tem gerado essa falta de paz no seu coração? Porque Deus não prometeu que Ele nos explicaria todos os passos, mas Ele prometeu que estaria com a gente o tempo todo, todos os dias. E essa paz vem quando nós entregamos o que nunca esteve sob o nosso controle, porque a gente acha que tem controle sobre as coisas, mas, na verdade, a gente não tem controle sobre nada. Quando a gente entende isso, é quando nós temos a verdadeira paz, de que Deus está cuidando de nós, da nossa vida, da nossa família, enfim, de tudo que é relacionado à nossa vida. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça para a gente orar um pouco sobre isso, para a gente refletir. Eu quero que você pense nas áreas que você não tem confiado, nas áreas que você não tem entregado a Deus. Se é uma área só, se são várias, entrega o seu coração, seus pensamentos, seus sentimentos, entrega a sua vida financeira, a sua vida familiar, o seu relacionamento, o seu futuro. Pense em coisas que você ainda não entregou, que você não tem confiado, que você tem pensado, isso aqui é na força do meu braço, isso aqui sou eu que decido, isso aqui sou eu que consigo, isso aqui eu cuido, porque eu consigo. Entrega toda essa sua independência, essa sua vontade de controlar toda a sua vida, todos os pratinhos. Entrega tudo para Deus, para que Ele trabalhe no seu coração, para que você saia daqui pagando o preço para ter a paz que excede todo entendimento.